Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Aprenda a não responder a tudo. Tem coisa que a gente precisa aprender a ignorar. Não por fraqueza, mas por inteligência emocional. Porque responder a tudo é cansativo. E pior, às vezes é exatamente isso que os outros querem. Que você perca a calma, que você se explique, que você gaste energia tentando provar que não é quem disseram que você é. Mas chega uma hora em que você percebe, nem tudo merece resposta. Nem toda opinião errada precisa de correção. Nem todo olhar atravessado precisa de confronto. Você não precisa estar sempre se justificando. Tem desgaste que só existe porque você deu atenção. Tem gente que só quer provocar, só quer tirar sua paz. E se você não souber o momento de ficar em silêncio, vai entrar em discussões que nem são suas. Vai entrar em brigas que só te sugam. Vai acabar perdendo tempo tentando se explicar para quem já decidiu não te entender. A verdade é que o silêncio é uma resposta. E das mais poderosas, porque quem quer paz não entra em toda guerra. Quem sabe quem é, não vive tentando convencer ninguém disso. A sua energia é limitada. E o seu tempo também. Quanto mais você aprende a escolher onde coloca sua atenção, mais leveza você vai sentir. A verdade é que tem gente perdendo a paz por responder demais, por achar que precisa dar satisfação para todo mundo, que precisa se explicar para não parecer grosso, para não parecer ruim, para não parecer distante. Mas quem se esforça o tempo todo para parecer bonzinho, uma hora se esgota. E olha o que acontece. Você tenta agradar todo mundo e no fim não agrada ninguém. Nem a si mesmo. Aprender a não responder a tudo não é se isolar, não é ser arrogante, não é desprezar. É só se proteger. É saber o momento de calar para preservar o que realmente importa. É entender que tem briga, que mesmo se você vencer, você perde a sua paz. E o pior é quando você começa a entrar no jogo dos outros. A pessoa te provoca e você responde. Ela te cutuca e você morde. Ela fala com ironia e você tenta rebater. Só que nesse ritmo você vai se afundando em um desgaste que nunca acaba. Você já reparou nisso? Você acorda bem, disposto, e depois de um comentário, uma mensagem, uma crítica, um climão, tudo muda. Não é porque a sua vida virou um caos. É porque você permitiu que um comentário tomasse conta do seu dia. Você precisa escolher melhor suas batalhas. Tem discussão que parece importante, mas que só serve para alimentar vaidade. Tem resposta que parece justa, mas que só te arrasta para o mesmo buraco emocional de quem te atacou. Pensa comigo, se cada provocação vira uma missão de defesa, quando é que você descansa? Quando é que você vive leve? Você pode sim se posicionar quando for necessário, mas o mais difícil e mais poderoso é conseguir ficar em silêncio, quando seu orgulho quer berrar. Isso é maturidade, é sabedoria, é autocontrole. E isso liberta. Tem um alívio enorme em não reagir a tudo, em não querer sempre ter a última palavra, em deixar algumas coisas caírem no chão e não se abaixar para pegar.
Até o tolo passa por sábio se fica calado. E se não diz nada, parece que tem entendimento. É isso que diz Provérbios 17, verso 28. Até o tolo passa por sábio se ficar calado. O texto não está dizendo que o silêncio revela a sabedoria. Ele está dizendo que até quem não tem nada a acrescentar parece sábio quando sabe calar. O silêncio, nesse caso, não é ausência de opinião, é domínio próprio. É aquele segundo a mais antes de responder no impulso. É a escolha consciente de não se envolver numa discussão que vai te deixar mais cansado do que realizado. A gente cresceu ouvindo que precisava falar, que precisava reagir. Mas ninguém ensinou que, às vezes, quem reage menos vive melhor. Não é porque você tem razão que precisa provar. Não é porque você viu algo errado que precisa confrontar na hora. Não é porque a pessoa te atacou que você precisa descer no mesmo nível. Porque no fim, quem vive respondendo tudo acaba sendo dominado por tudo. Se você responde a todo desaforo, a toda indireta, a toda crítica maldosa, a toda expectativa, você vira refém da opinião dos outros. Você deixa de conduzir a própria vida porque vive na reação. E quem vive na reação vive atrasado. Silenciar é sobre não cair na armadilha do outro. É sobre saber que, às vezes, o verdadeiro controle está em não responder. Você já percebeu como algumas pessoas parecem se alimentar do caos? Elas provocam, cutucam, testam, e quando você reage, é como se desse exatamente o que elas queriam, sua atenção. Sua reação é o aplauso que confirma o jogo delas. Agora pensa o contrário. Pensa na força que existe em ficar quieto, em ver, entender e mesmo assim não dar palco, em preservar sua energia e se afastar antes que aquilo te machuque mais. Você não precisa fingir que não sente, mas pode escolher o que te ocupa por dentro. Tem discussões que parecem urgentes, mas só te afundam. Tem mensagens que merecem ser deixadas sem resposta. Tem frases que merecem o eco do seu silêncio como única resposta. Tem gente que se culpa por não conseguir controlar tudo, como se fé fosse sinônimo de perfeição. Mas não é. Você pode confiar em Deus e ainda assim ter dias em que perde a paciência. Você pode orar e mesmo assim ter momentos em que se sente fraco, cansado, esgotado. A fé não anula a sua humanidade, ela sustenta. E uma coisa que eu faço sempre é levar tudo para Deus, sabe? Tudo. As dúvidas, os conflitos, os medos, os erros, as provocações. Quando eu percebo que minha mente está carregada, que tem coisa me irritando, que tem situações que mexeram comigo, eu vou para o secreto com o Pai. Tem gente que subestima o poder disso. Subestima o poder de estar a sós com Deus. Tem gente que nunca experimentou de verdade esse momento de silêncio e entrega. Não é um ritual, não precisa de palavras bonitas. É só você e Ele. É você falando do seu jeito, sem filtro, sem máscara, sem frase decorada. É dizer: Pai, hoje eu tô com raiva. Eu queria ter respondido. Eu tô me sentindo injustiçado, mas eu não quero carregar isso. E aí, naquele momento, algo acontece. Não tem trovão, não tem sinal mágico, não tem musiquinha no fundo, mas tem paz, tem alívio, tem uma calma que vem devagar e vai limpando por dentro. E às vezes você nem sabe explicar, apenas sente. É como se Deus dissesse: eu entendi tudo, você não precisa se justificar. Esse lugar do secreto é onde você para de tentar vencer no grito e aprende a vencer no silêncio. Você não precisa fingir que está bem, você só precisa se abrir com quem te entende. E ninguém entende mais você do que aquele que te criou.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 6 assim, olha: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Eu vou ler para você um trecho do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Presta atenção nisso. Abre aspas para o livro. Em vez de condenar as pessoas, procure compreendê-las. Procure saber por que fazem o que fazem. Isso é muito mais proveitoso e interessante do que criticar. E gera simpatia, tolerância e bondade. Tudo compreender é tudo perdoar. Fecha aspas. Você percebe o que esse trecho está dizendo? Que muitas vezes a melhor resposta não é uma resposta, é uma pergunta. É tentar entender de onde veio aquilo. Por que a pessoa reagiu daquele jeito? Por que te falou o que falou? E principalmente é perguntar por que aquilo ainda te afeta tanto. Por que você precisa tanto se explicar? Por que você ainda se sente na obrigação de rebater tudo? Talvez seja orgulho, talvez seja carência, talvez seja a vontade de ser compreendido por quem nunca vai te entender. Mas a real é, a crítica do outro só vira veneno quando você engole, quando você alimenta, quando você leva para casa, para o banho, para a cama, quando a fala do outro vira o seu pensamento repetitivo. E o livro está dizendo exatamente isso. Criticar só distancia. Responder impulsivamente só piora as coisas. Mas entender, ou pelo menos tentar entender, muda tudo. Tem gente que vive no ataque porque nunca foi ouvida. Tem pessoas que provocam porque não sabem pedir ajuda. Tem gente que responde com grosseria porque é o único idioma que aprendeu. E quando você entra nessa, você repete o padrão. Você vira mais um jogando pedra, mais um inflamando, perdendo tempo com o que só te afasta de quem você quer ser. Agora pensa comigo. Quantas vezes você poderia ter ficado em paz se tivesse apenas escolhido observar em vez de reagir? Se tivesse olhado a situação de fora como um espectador? Se tivesse entendido que o ataque nem era com você, era com a dor que o outro carrega? É isso que muda tudo. Você não precisa se curvar, mas pode decidir não se corromper. Tem gente que passa a vida inteira tentando provar que está certo. E sem perceber, perde tempo, perde energia e saúde. Porque é exaustivo carregar o mundo nas costas. É exaustivo ter que responder tudo, ter que se explicar o tempo todo, sabe? Mas olha, o que eu quero te dizer agora é o seguinte: você pode soltar isso. Você pode sair dessa postura de defesa. Você pode parar de justificar tudo que sente, tudo que pensa, tudo que escolhe. Você pode sair da obrigação de convencer os outros. Você não precisa provar nada. Você precisa é respirar em paz. É cuidar da sua mente como quem cuida de um lugar sagrado. Porque se você não proteger seu espaço interno, qualquer pessoa entra. Qualquer crítica vira sentença. Qualquer palavra te desmonta. E é isso que precisa mudar. A sua mente não é campo de guerra. É lugar de construção. E construção exige silêncio, exige tempo, escolhas. Nem todo barulho precisa fazer um eco dentro de você. Começa com decisões simples. Silenciar o que não te acrescenta. Ficar longe de quem só quer te testar. Recusar convites disfarçados de conversa. Sabe aqueles diálogos que você já sabe onde vai dar? Que começam com leveza, mas acabam te sugando? Não entra mais. Tem conversa que você pode dispensar com um sorriso. Tem provocação que você pode dissolver com maturidade.
E tem pessoas que só vão entender quem você é quando virem o que você construiu em silêncio. Não se desgasta para ser entendido. Gasta sua energia sendo fiel ao que você acredita. A paz que você quer viver não é um milagre que cai do céu. É uma soma de pequenas atitudes. É não responder o que te provoca. É não entrar onde você já sabe que vai se machucar. É se preservar sem pedir desculpa por isso. Você pode ter paz. Você tem o direito de escolher o silêncio, não como covardia, mas como inteligência emocional. E quem zomba do seu silêncio hoje vai aprender a respeitar a sua firmeza amanhã. Ficar em silêncio é muitas vezes o ato mais maduro de alguém que entendeu que o que vale a pena mesmo é a leveza de quem não precisa provar nada para ninguém. Gênesis, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou um eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos. Mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme,
mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, Ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que Ele sabe muita coisa sobre você, é que Ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te formou e porque Ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê. E não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora. Pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências. Mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração. Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, Ele se move.
Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas Ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando ele vê, ele cuida. É esse Deus que te vê. É esse Deus que te sustenta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe. Que entra e sai dos lugares sem ser notada. Que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante. Não é indiferente. Não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê. E não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da Tua atenção, da Tua fidelidade, da Tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos.
Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: Não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: Eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós.
Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está assim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado. E Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando, você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários, minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração.
Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui, pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai.
O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos Teus, que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muita calma nessa alma. Esse é o conselho de Deus para a sua vida hoje. Salmos 42, versículo 5 está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa passagem, irmãos, mostra Davi tendo uma conversa com o seu interior, uma conversa com a sua própria alma. Davi a questiona: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Sabe, irmãos, o que falta para nós muitas vezes são esses diálogos internos. São esses momentos de autorreflexão e avaliação de nós mesmos. A nossa alma muitas vezes se aflige pelo acúmulo de situações e de problemas. E nós não conseguimos nem ao menos saber onde começam os nossos problemas e onde eles terminam, pois são tantos, são tantas coisas, tantas situações, que nós apenas nos sentimos sufocados e paralisados. Por isso é importante olharmos para dentro de nós e nos questionarmos: o que tem me deixado assim? O que tem tirado a minha paz? Por que a minha alma está tão aflita? O mais importante e o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona e não nos deixa sozinhos nesses momentos de autorreflexão. Ele sempre permanece ao nosso lado e nos auxilia por meio do seu Espírito Santo. Na realidade, se existe a possibilidade de nos avaliarmos e de adentrarmos em nosso eu interior, com o propósito de buscar uma mudança e um renovo, isso acontece apenas e unicamente por causa do Espírito Santo de Deus. Pois Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você sente uma voz bem no seu interior dizendo: muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, saiba que essa é a voz do nosso auxiliador, do Espírito Santo, a voz do nosso Deus, te convidando a uma vida de paz, confiança e intimidade com Ele. Diante disso, nós não devemos temer adentrar em nosso eu interior e confrontar as aflições que nos perturbam. Pois ao reconhecermos e enfrentarmos essas questões, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, trazendo transformação e renovação para a nossa vida. Ele nos convence do pecado, Ele aponta o caminho da justiça e Ele nos lembra do juízo de Deus. Quando sentimos a voz suave e reconfortante do Espírito Santo sussurrando em nosso íntimo, devemos acolher a esse chamado divino.
Essa voz nos convida a buscar uma vida de paz, de confiança e intimidade com Deus. É um convite para depositarmos a nossa fé no Senhor, confiando em seu poder sobrenatural, mesmo nos momentos em que as trevas parecem nos envolver. Portanto, diante das adversidades e do acúmulo de problemas que nos afligem, lembremos que Deus está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar. Ele é o nosso refúgio, nosso amparo e nosso auxílio constante. Ao nos apegarmos a Ele e confiarmos na sua fidelidade, nós encontraremos a serenidade necessária para enfrentar as batalhas da vida. Nesse dia, eu quero encorajar você a reservar momentos de autorreflexão, a conversar com a sua alma e a ouvir a voz do Espírito Santo. Abra-se para a mudança, permita-se ser renovado e fortalecido pelo poder de Deus. Confie que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer paz e restauração à sua alma. Que você possa encontrar descanso em Deus, louvá-lo em todas as circunstâncias e experimentar sua presença transformadora na sua vida. Mantenha-se firme na fé, pois Ele é o seu refúgio e o seu auxílio. Que a voz do Espírito Santo continue acalmando a sua alma, te guiando para uma vida plena de paz, confiança, sabedoria, quietude, enquanto você vai se tornando cada vez mais íntimo desse Deus maravilhoso e amoroso. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por mais uma vez se revelar a nós e por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Nos perdoe por todo o mal que praticamos, ó Deus, de forma consciente ou inconsciente. Nós entregamos a Ti todo o nosso ser e declaramos que confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, queremos experimentar essa paz e essa tranquilidade que somente aqueles que têm o Senhor contigo podem sentir. Obrigado por sussurrar em nossos ouvidos as palavras de consolo. Muita calma nessa alma. Meu filho, minha filha, nessa mensagem de hoje. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, nesse momento, cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra e pedir que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e das suas respectivas famílias, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão e o Teu amor. Que o Senhor opere uma mudança sobrenatural na vida delas e que elas possam presenciar o Teu agir em cada área de suas vidas. Que elas possam desfrutar de um tempo de paz, de alegria, de tranquilidade, de prosperidade. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus está com você, em cada passo, em cada desafio, em cada momento de alegria ou dificuldade. Independente do que o mundo te apresente hoje, você não está sozinho. Deus te fortalece e te guia, mesmo quando você sente que não tem forças para continuar. Lembre-se, você é capaz de realizar coisas incríveis, de superar os obstáculos que parecem intransponíveis e de crescer através de cada dificuldade. Confie no processo, porque com Deus ao seu lado, tudo é possível. Quando você coloca sua fé nele, nada pode te abalar permanentemente. Sim, os dias difíceis vêm, e às vezes eles parecem durar mais do que gostaríamos. Mas é nesses momentos que a sua força interior, aquela que Deus colocou dentro de você,
resplandece. Você foi feito para brilhar, para ser uma luz em meio à escuridão. Hoje, que essa luz que existe dentro de você seja o seu guia. Acredite que Deus tem um propósito para cada passo que você dá e que esse propósito é para o seu bem, para o seu crescimento e para a sua vitória. Enfrente o dia de hoje com coragem, porque você é mais forte do que imagina. Existem dias em que parece que tudo ao nosso redor está conspirando contra nós. Acordamos com o peso dos desafios à nossa frente e, ao invés de encontrarmos forças para lidar com as situações, nos sentimos sufocados pela pressão. O peso da rotina, das expectativas que os outros colocam sobre nós e das exigências que nós mesmos criamos parece nos esmagar. É nesses momentos que a vida nos ensina a importância de encontrar equilíbrio, de respirar fundo e lembrar que todo desafio que enfrentamos é temporário. Não importa quão grande a tempestade pareça ser, ela sempre passa. O sol pode demorar para reaparecer, mas ele volta, e com ele novas oportunidades de recomeçar. E quando se trata de recomeçar, precisamos entender que o verdadeiro sucesso não está em nunca errar, mas sim na capacidade de aprender com os erros e seguir em frente. Às vezes caímos porque precisamos ver o mundo de uma nova perspectiva, porque só ao tropeçarmos enxergamos o que estava bloqueando o nosso caminho. Isso não significa que falhamos como pessoas, mas que estamos em processo de crescimento. Cada dificuldade, cada tropeço é uma chance de evoluir e nos tornarmos mais fortes. O importante é não desistir, mesmo quando as coisas parecem complicadas. Uma das sensações mais frustrantes que existem é a de estudar muito para uma prova, se dedicar, gastar seu tempo, canalizar todo o seu foco naquilo, para quando chegar no dia da prova, você simplesmente não conseguir fazer aquilo que deveria fazer. E sentir como se a sua mente estivesse te pregando uma peça e apagando tudo aquilo que você havia estudado. A mesma sensação que sentimos quando procuramos por uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e de temperamento. Porém, quando a primeira situação conflitante surge, nós explodimos. Agimos da pior maneira possível e sentimos como se tivéssemos voltado à estaca zero. Como lidar com essa situação de sentir que o seu emocional é como um castelo de cartas, que ao menor sinal de vento por perto se derruba completamente? Toda vez que perdemos a cabeça e falamos coisas sem pensar, na intenção de machucar alguém, da mesma forma como estamos nos sentindo machucados naquele momento, ou agimos de forma impulsiva numa tentativa falha de expressar toda a raiva e tristeza que sentimos dentro de nós, rapidamente nos arrependemos e nos sentimos culpados. Pois tudo o que queremos é colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo diariamente, em canais como esse aqui, por exemplo, e ao perder a cabeça novamente, sentimos que falhamos como seres humanos e que talvez esse jeito explosivo e impulsivo seja a nossa verdadeira personalidade. Sentimos que falhamos com o outro, com a gente mesmo, e ainda passamos horas pensando sobre o que o outro acha de tudo isso que fizemos ou dissemos. E assim entramos em um ciclo de culpa que parece não ter fim. O que você precisa entender é que, se os momentos em que você foi bondoso, paciente, generoso e cuidadoso não te definem por completo, por qual motivo você considera que seus momentos de raiva, de descontrole emocional, de palavras carregadas de ódio ou atitudes impulsivas te definem? Nossa vida é feita de momentos e nem sempre nós acertamos nesses momentos. Muito pelo contrário, às vezes erramos, às vezes traímos até as nossas próprias convicções e os nossos próprios princípios. Às vezes deixamos que a nossa pior versão venha à tona e mostramos a todos o pior que há em nós.
mas isso não define quem você é por dentro. Pois você não é uma obra completa. Você não é uma coisa só. Você é um ser humano. E assim como tudo que há na natureza, você também está crescendo, você está mudando e você também tem as suas fases. Não existe uma vida que aconteça apenas no clima ensolarado do verão, ou uma vida que se passe apenas na beleza estonteante da primavera. Todo mundo tem o seu outono, aquele momento onde as folhas secam e caem no chão. Da mesma forma que todos passam pelo inverno, onde o frio se torna insuportável e tudo parece ficar mais difícil. Seja gentil consigo mesmo e use a empatia que você procura usar com os outros em sua própria vida. Eu não estou dizendo para você buscar formas de justificar suas ações erradas, de maneira alguma. Mas não se resuma ao seu pior dia. Não se resuma ao momento em que você feriu alguém com as suas palavras mais amargas. Se resuma como alguém que está tentando melhorar a cada dia. E que nessa tentativa diária é impossível não errar em alguns momentos. Mas lembre-se que, enquanto houver fôlego de vida em você, ainda existirá uma chance de recomeçar, de você tentar de novo e de se tornar alguém melhor do que você já foi antes. O que realmente define quem somos não são os erros, mas sim a nossa capacidade de aprender com eles. Se cada vez que caímos conseguimos nos levantar e continuar, estamos provando que somos mais fortes do que as falhas que cometemos. É a persistência que nos molda, não a queda. Cada pequeno passo na direção certa é uma vitória sobre as adversidades que enfrentamos, e devemos reconhecer isso. Quando olhamos para trás e percebemos o quanto já percorremos, entendemos que cada dificuldade foi uma oportunidade de crescimento. Não permita que o medo do fracasso te paralise. Continue tentando, continue crescendo. Parece correto sentir culpa e se abraçar nesse sentimento, não é mesmo? É como se, de forma intrínseca, nós precisássemos provar para os outros e para nós mesmos que estamos de fato arrependidos dos nossos erros, e isso precisa estar estampado em nosso rosto, precisa estar visível em nossa expressão corporal e no nosso falar. Mas acredite, a maior mudança que pode ocorrer em sua vida nem sempre será aquela que todos vão perceber enquanto ela acontece. Nem sempre vai ser aquela que todos vão notar de primeira. A mudança verdadeira será aquela que você saberá que está acontecendo. Pois quando você deitar sua cabeça no travesseiro, você sentirá aquele alívio e aquele conforto que somente os que sabem que verdadeiramente estão tentando melhorar sentem. Vale lembrar também que a única pessoa que contabiliza seus erros e que fica trazendo-os à tona em sua mente o tempo todo é você, apenas você. Todos estão ocupados demais, pensando em seus próprios erros e lamentando os seus próprios arrependimentos. E por que você acha que com você seria diferente? Olhe à sua volta, veja o olhar de cada um. E se você abrir o seu coração e deixar que sua sensibilidade venha à tona, você perceberá o olhar cansado e exausto de todos. Pelo simples fato de que ninguém aguenta mais errar nas mesmas coisas. Ninguém aguenta mais se sentir tão insuficiente. Perceber isso não torna o seu fardo menor. Afinal, cada um sabe a dor que sente e cada um sabe o que pesa na sua mente. Porém, talvez o fato de você saber que todos sentem praticamente a mesma coisa te torne alguém que possa ajudar os outros. Não dando soluções mágicas para os problemas das pessoas, mas oferecendo um ombro amigo, um olhar verdadeiro de compreensão e oferecendo seus ouvidos. Só quem já se sentiu sozinho na sua própria mente sabe o quão importante é alguém oferecer companhia. Tente praticar isso a partir de hoje e se torne essa pessoa que lembra aos outros que errar é humano e que todos têm direito a uma segunda chance. No livro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4, diz que o Senhor guardará em perfeita paz
aquele cujo propósito está firme, porque em Deus ele confia. Irmãos, a verdade não é uma opção para os filhos de Deus. A transparência é um princípio inegociável para aqueles que servem ao Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, nos comprometemos com a verdade, e a mentira passa a ser evitada. Não podemos ir contra os princípios da palavra do Senhor. Salmos 15, versículos 1 e 2, diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Quando a Bíblia diz que tudo será descoberto, isso te acalma ou te assusta? Eu e você, como filhos do Deus da verdade, temos que sentir alívio diante disso. Sim, alívio por não ter nada a esconder, por termos a nossa vida como um livro aberto. A palavra que eu quero deixar para você hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3, que diz assim: Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Você não vai precisar ser repreendido de maneira ultrajante se você for transparente durante toda a sua vida. Tem coisas que nós não queremos que as pessoas saibam, coisas que são muito íntimas, situações das quais você pode sentir vergonha, medo ou constrangimento do que as pessoas vão pensar. Não é pecado você guardar segredos, mas não é bom que você seja hipócrita. Ou seja, não julgue as pessoas por fazer ou por falar as coisas sobre as quais você não quer ou não consegue falar. Mas faça a sua parte. Confesse os seus pecados, conte os seus segredos a Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas também quer ouvir de você, como prova do seu compromisso com a verdade dele. A mentira é capaz de destruir pessoas, famílias e todo tipo de relações. As coisas que nós ocultamos, que atingem ou que podem atingir outras pessoas, não vão ficar ocultas para sempre. Busque a melhor forma de trazer todas essas questões para a luz. O primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. Quando deixamos alguma coisa ali, guardada no escuro, damos a ela o poder de controle. Sempre que o segredo estiver perto de vir à tona, você vai ser capaz de fazer tudo para protegê-lo. Mas se você sempre for transparente, nada nem ninguém poderá te usar, principalmente o inimigo. Quando você assume que tem um problema, quando você traz para a luz algo que precisa ser resolvido, Deus vai te oferecer soluções. Mas fica aqui o alerta. Caso a sua opção seja a de compartilhar com algum irmão ou irmã, peça a Deus discernimento, para que Ele indique a você as pessoas que poderão te ajudar com isso. Ser transparente é bom e é necessário, mas nós não podemos dar munição àqueles que estão no mundo a serviço de Satanás. Traga a partir de hoje a sua vida para a luz. Dê transparência à sua vida. Seja o livro aberto que Deus é conosco, que Jesus foi quando passou pela terra. Isso é ser verdadeiro. Isso é honrar o Deus da verdade e rejeitar o pai da mentira. Amém?
eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome e te agradecemos pela tua palavra ministrada ao nosso coração nesse dia através do teu Espírito Santo. Obrigado pela revelação. Senhor, nos ensina a sermos mais transparentes, mais verdadeiros. Queremos trazer todas as coisas, todas as áreas da nossa vida para a tua luz. Não queremos caminhar em trevas. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para lidar com as coisas que ainda não conseguimos lidar e discernimento para que possamos pedir ajuda para as pessoas certas. Coloque essas pessoas no nosso caminho. Sabemos que a verdade sempre nos aproximará do Senhor. A tua palavra diz que todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, mas nós queremos fazer o bem e nos aproximarmos da luz. Queremos viver de acordo com a verdade e buscarmos a luz de Cristo sobre a nossa vida, para que as nossas ações possam ser vistas claramente e aprovadas pelo Senhor. Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo, desse irmão, dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados pela Tua palavra nesse dia. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, Pai. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. Deus, abre as portas de emprego para aqueles que têm lutado, ó Deus, para sustentar as suas respectivas famílias. O Senhor tem contemplado, Pai, a luta dessa irmã, desse irmão, para se recolocarem no mercado de trabalho. Que o Senhor dê a eles saúde, motivação, coragem, habilidade, que eles possam ser produtivos, ó Deus, durante essa semana, esse mês que está começando, cada um nas suas respectivas áreas. Eu peço que o Senhor derrame a tua cura sobre aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Que o Senhor liberte aqueles que estão cativos, que o Senhor abra os olhos daqueles que não conseguem enxergar o mundo espiritual, que o Senhor traga, ó Deus, reconciliação a esse casal que tem enfrentado crises no seu relacionamento. Somos teus servos, somos teus filhos e pedimos que a tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra na nossa vida. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus não te criou para viver uma vida tão carregada assim. Qual foi a última vez que você sorriu de verdade? Qual foi a última vez que você se permitiu desacelerar e se sentir leve, sem cobranças internas? O peso que colocaram sobre seus ombros não define quem você é. E mais importante, o peso que você colocou sobre si mesmo pode ser aliviado. A vida não precisa ser um fardo contínuo. Você nasceu para viver em paz, não em guerra consigo mesmo. Se liberte do fardo que não te pertence e permita que a paz de Deus inunde seu coração. A leveza está ao seu alcance, basta que você dê o primeiro passo para se libertar. Deus quer colocar de volta em seu rosto o sorriso que o tempo apagou e no seu coração a paz que o estresse roubou. A leveza na vida pode parecer um sonho distante para muitos, mas saiba que é possível. Eu recebi esse tema como sugestão, achei bem interessante e comecei a refletir sobre ele. Vale a pena trazermos essa reflexão para cá e pensarmos juntos sobre isso. Por quê? Porque claramente é um tema muito relevante, não é? Se pensarmos em ser mais leves, o que isso significa? Pode ser que, para a pessoa que perguntou, tenha algum significado específico. Quando recebemos uma demanda como essa na terapia,
e a pessoa traz um objetivo geral e abstrato como eu quero ter uma vida mais leve, sempre tentamos tangibilizar, tornar isso algo concreto e operacional para entendermos do que estamos falando. A leveza não é a ausência de problemas, mas a presença de paz. Pensando nisso, para discutir esse tema, eu vou trazer alguns aspectos da minha visão sobre o que eu considero tornar a nossa vida pesada. Acho que podemos começar por aí, porque logicamente, ao falar de tornar a vida leve, estamos falando de diminuir o peso. Leveza é escolher o que realmente importa e soltar o que não faz sentido carregar. Eu pensei em algumas coisas que claramente tornam a vida da maioria das pessoas mais pesadas. Primeiro elemento que você deveria eliminar da sua vida, visando uma vida mais leve. Deixar de reclamar ou de se queixar o tempo todo. Reclamar é se manter preso em um ciclo que só gera mais peso. A reclamação tem o sentido de clamar novamente, ou seja, não sair do lugar. Ela não te ajuda em nada na situação que você está vivendo. Te faz ficar naquele sofrimento, naquela mesma vibração o tempo todo. Tudo o que pensamos tem o potencial de gerar uma sensação, uma emoção para a nossa mente. Tudo o que pensamos é realidade. Então, se você fica reclamando sobre um assunto, ele fica presente na sua vida. A queixa constante é como um eco que nunca se cala. Esse, com certeza, é um dos aspectos que torna o seu dia mais pesado. Cada pensamento repetido é como um tijolo que construímos em nossa mente. A pergunta é: você está construindo uma casa ou uma prisão? Segundo aspecto que você também deveria eliminar se quiser tornar sua vida mais leve. Pare de se vitimizar. Vitimização é como carregar uma âncora que te impede de avançar. Se vitimizar é quando você enfrenta um problema e fica se lamentando, pensando, olha como eu sou coitado, isso sempre acontece comigo. Muitas situações podem realmente fazer de você uma vítima, mas eu estou falando da atitude de vitimização contínua. Isso te faz ficar preso no problema. O contrário disso é a autorresponsabilidade, aceitar o problema, passar pelo período de frustração, mas em algum momento partir para resolver, se movimentar, sair daquele ponto. A ação é o antídoto para a vitimização. Fazer dos limões uma limonada é uma escolha que pode tornar uma pessoa mais leve, independentemente dos problemas que surgirem. Terceira atitude que atrapalha você de ser uma pessoa leve: ser autocentrado demais. A leveza começa quando aprendemos a olhar além de nós mesmos. Quando você só enxerga seus próprios problemas e questões, fica difícil relativizar e ver além. Ao treinar olhar para fora, você amplia sua visão de mundo e relativiza o que está vivendo. Isso ajuda a levar a vida com mais leveza. A leveza também nasce da empatia, de aprender a carregar o fardo de alguém enquanto solta um pouco o seu próprio fardo. Quando ajudamos o outro, a vida se torna mais leve para ambos. Quarta atitude a eliminar: fazer fofoca ou julgar as pessoas. A fofoca é como uma corrente que te prende em um ciclo de negatividade. E aqui também vale o contrário, se você ouve fofocas ou julgamentos. A história das 3 peneiras de Sócrates ilustra bem isso. Se o que você vai contar não é verdadeiro, bom ou útil, não vale a pena compartilhar. Isso evita carregar um peso desnecessário na sua vida. Julgar os outros é como segurar uma pedra que só vai te machucar. Quinto aspecto: querer controlar tudo. O controle absoluto é uma ilusão que pesa na alma. Quando você tenta controlar todas as coisas, isso vai pesar na sua vida e trazer ansiedade e frustração. Analise o que depende de você e pratique a aceitação com aquilo que não depende.
A aceitação é o caminho para a paz. Sexta atitude: não aceitar erros seus ou de outras pessoas. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Ser rancoroso ou muito crítico te prende em erros passados. A ideia é não ficar remoendo esses erros, mas superá-los. A aceitação dos erros é uma ponte para o crescimento. Cada passo que você dá na direção da compaixão com você mesmo é um passo rumo à liberdade. Duas coisas essenciais para construir uma vida leve: treinar sua postura e praticar a gratidão. Gratidão é o alicerce de uma vida leve. Treinar a postura é estar inteiro em cada situação, sair do piloto automático e saborear cada momento. A gratidão, por sua vez, é ser agradecido pelas coisas boas da vida, das mais simples às mais grandiosas. Isso muda sua atitude de vitimização para autorresponsabilidade e te ajuda a enxergar as coisas como oportunidades. Isso vai te ajudar, dia após dia, a ser uma pessoa mais leve. Cada novo passo que você der, pode ter certeza de que você não está sozinho. Antes de você estar interessado na sua melhoria, saiba que Deus é o mais interessado nela. Tanto que, talvez, você não entenda agora, mas muitas coisas que você viveu te trouxeram até esse momento. E muitas delas te ensinaram a ser mais forte, mais resiliente e mais paciente, tanto com você mesmo quanto com os outros. Que tal colocar em prática tudo isso que você já sabe? Cada mudança começa com uma decisão. Não perca tempo, comece hoje mesmo. Escreva aqui nos comentários: eu serei mais leve. Errar é humano e carregar o peso do perfeccionismo só nos impede de avançar. Quando aprendemos a perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, liberamos esse peso, abrimos espaço para a cura e o crescimento. É claro, não use isso como desculpa para sair errando e sempre procure estar em dia com o perdão de Deus e em paz com sua consciência. Mas entenda que isso é um processo diário. A perfeição não é um objetivo, a paz é. Deus está com você em cada passo dessa jornada. Ele te guia, te fortalece e te ajuda a se tornar uma pessoa mais leve, mais em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Que essa reflexão seja um lembrete de que você não está sozinho e que há sempre uma maneira de viver com mais leveza e alegria.